Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa TV com outra edição do Debate Bet ao lado da Suprema Bet. Eu tenho convidado todos vocês a participarem do programa e hoje não é diferente. Você sabe, eu digo aqui, o programa é gravado, mas a gente está sempre acompanhando as perguntas e comentários que vão chegando e isso nos ajuda aqui a acrescentar ainda mais informações. Então fique à vontade, mande a sua pergunta, faça seu comentário. Já vou apresentar os 3 convidados do Debate Bet de hoje, desta sexta-feira. Como vocês já sabem, a gente busca aqui revelar com profundidade e responsabilidade os bastidores do universo das bets. Então vamos juntos todos fazer mais uma edição aqui do nosso programa. Está aqui do meu lado o André Guelfi, presidente do IBJR, Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. André, bem-vindo, um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Digo mesmo, o prazer é meu, Nivaldo. Obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter uma conversa gostosa aqui hoje. Vamos sim, muita coisa para revelar, inclusive novidades que o André vai trazer já para a gente. Beatriz Jimenez, Head Compliance da DF Digital. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, uma felicidade estar aqui. Muito importante trazer o papo, de bet para mostrar o quanto é um setor sério, um segmento com muitas oportunidades de trabalho, Então eu estou muito feliz de estar aqui. Tá, a gente estava tomando um cafezinho até agora há pouco e eu vi os colegas chamando a Beatriz de Bia. Não tem essa intimidade, mas temos o direito de falar Bia. Beatriz é bronca. É bronca? Bia é... Então eu vou escolher o momento de te chamar de Beatriz. Vamos dizer assim. Rafael Coraça já esteve aqui assistindo o programa, diretor de marketing da EGT. Rafael, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Prazer o meu, Nivaldo. Agradeço o convite, agradeço em nome da EGT também. Como os colegas disseram, é super importante, esse programa. É um chamariz para a gente tratar a fundo a questão das bets no Brasil, regulamentação, marketing, compliance, uma série de fatores. É um espaço muito especial, que a gente vê com muito bons olhos esse espaço que você cede para a gente para poder falar das bets aqui no Brasil. Ótimo, porque a gente vai acrescentando aqui informações, vai esclarecendo. Tem muita gente ainda em todo o Brasil, acredito que fora do Brasil também, que desconhece exatamente como é que funciona esse universo, Então a gente está aqui para abrir o jogo, sem trocadilho, mas levar todas as informações. A Celina, da EGT, já esteve aqui com a gente, se eu não estou enganado. A Celina esteve aqui. Acho que o segundo programa. Foi o segundo programa com a Celina aqui. Ela está bem? Ela está bem. Mandou um abraço, mandou um beijo para você. Obrigado. Mandou trazer um vinho também, chileno, especial. Não, olha, eu vou ser indelicado e não vou abrir um vinho aqui no programa, mas olha aqui, ó. Tem fake aqui não. Obrigado, Celina. Eu sei que ela acompanha todas as edições, está aqui o vinho. Acompanha, ela é super fã do canal. Não só ela, como o pessoal da Bulgária também tem assistido. Na medida do possível, a gente traduz para eles o material. Ótimo. Então, tem acompanhado e tem curtido muito o trabalho que tem sido feito. Ótimo, legal. André, vamos começar a falar dessa campanha. Então, eu gostaria que você, antes da gente rodar o vídeo, o filme que nós temos aqui, que você apresente, faça uma introdução sobre os objetivos, a mensagem principal, qual é o público-alvo, por favor, André. Maravilha, Nivaldo. Eu acho que é importante primeiro dar contexto, Essa campanha sobre as bets ilegais, ela surge depois de que o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável encomenda uma pesquisa, o Instituto Locomotiva e a LCA, onde se constata que mais de 50% do mercado, infelizmente, ainda está na clandestinidade. Irregular, exatamente. O brasileiro ficou claro que ainda tem dificuldade de diferenciar um site regulado de um site não regulado e consumindo um produto de um site não regulado, de um site clandestino, a gente tem toda aquela exposição a riscos, O Instituto que tem no seu nome a questão do jogo responsável se sentiu absolutamente responsável, trocadilhos à parte, instigado a avançar com essa campanha
trazer essa visibilidade para a população da forma mais efetiva possível, não só para a população, mas também para os formadores de opinião e para os próprios decisores, né, no nosso congresso, inclusive, que tem diversos assuntos sendo discutidos, a gente vai ter a oportunidade de tocar aqui, para a gente, basicamente, trabalhar em prol da regulamentação, da formalização e da proteção da sociedade. Esse aqui é o grande ponto, né? A gente lançou a campanha recentemente, ela continua no ar e os primeiros resultados são bastante animadores. Eu espero que isso seja encorajador para que outras entidades e governo tomem iniciativas no mesmo sentido, porque esse não é um trabalho que se resolve a partir de uma campanha de 3 meses, né? Acho que a gente tem um grande desafio pela frente. A gente está falando de uma indústria nova, uma indústria que é pujante, que gera uma série de impactos positivos e não só positivos, outros que a gente tem que olhar, sim, de forma muito atenta. E eu acho que é fundamental que exista esse trabalho de conscientização e aproveito para agradecer pela oportunidade da gente estar debatendo e trazendo esse assunto em pauta aqui para aprofundar a discussão. Então, André, eu vou até mais longe. Eu já faço aqui no programa um compromisso com você, presidente do Instituto, para que a gente possa cada vez mais divulgar essa campanha dentro da programação aqui do nosso canal, um debate de esportes que a gente tem, um programa de entrevistas, para que a gente possa reverberar, de fato ampliar, porque isso é de interesse de quem trabalha com o jogo legal, não é? Absolutamente, agradeço. Imagina, você falou inclusive de uma pesquisa que vocês fizeram para conhecer quem é que está na clandestinidade. Você tem números oficiais, extraoficiais, você falou de 50% de ilegais? 50% do mercado na nossa segunda pesquisa ainda é clandestino e 70% aproximadamente dos brasileiros que fizeram uma aposta recentemente, em algum momento tiveram contato com um site clandestino. É um número alarmante. 70% é um número alarmante quando você olha para ele como uma foto. Agora, quando a gente contextualiza, Nivaldo, que essa indústria foi regulamentada no ano passado e que passou a valer o regulamento a partir de 1º de janeiro, esse ano, a gente já fez um belo progresso. A gente está falando de 50% em 7 meses, 7 meses, basicamente. Estamos falando de 2025. Estamos avançando. Agora, a gente cortou o mato alto, né? Agora chegou a hora da gente fazer o ajuste mais fino, né? Aparar a grama. Exato. Agora a gente tem que aparar a grama. A gente está falando de potencial de arrecadação, o governo está ávido por fechar suas contas. Esse mercado ilegal, pelos números que a gente divulga também, de pesquisa encomendada com a própria LCA, a gente está falando de 10 a 11 bilhões de reais por ano que estão deixando de ser arrecadados por causa desse movimento clandestino no Brasil. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. Claro, claro. Temos que avançar, né, Bia, nesse projeto, com esse trabalho todo, né? Com certeza. E quando a gente pega e fala sobre o mercado clandestino, ele tira muito a oportunidade, né? Tem um dado aí da pesquisa que fala assim, que acho que mais de 70% dos apostadores que estão nas ilegais, eles me parecem que eles não têm nem interesse de ver, de conhecer quais são os sites legais, né? A extensão, né, que a gente sempre fala do .bet, .br, porque os sites ilegais, eles são muitas vezes são espelhos de bets que são legalizadas. Isso é muito grave. Então, o apostador, muitas vezes, ele vai apostar achando que ele está numa bet legalizada e ele não tem conhecimento. Então, essa campanha do BJR é muito importante porque ela reforça como é que você sabe que um site está legalizado, né? Que tem o registro, que pode operar no governo federal. Então, isso é muito relevante. E é baseado em educação. Não adianta. A gente vai ter que falar muito. A sua voz é muito importante, porque você fala com todos os públicos, né? Isso. Então, você transmitir essa campanha também vai ser de extrema relevância para o setor. Claro. Não, esse é um compromisso nosso. Eu quero só aproveitar e pedir para o nosso time aqui, o Helder, o Miguel e o Breno, encostarem a porta do estúdio 42, que está vazando um pouquinho, voltando um pouquinho do nosso áudio aqui no estúdio que a gente está gravando.
E, Rafael, com relação ao marketing, a gente falando aqui, essa informação que traz o André, o marketing, evidentemente, está totalmente voltado para essa campanha, né? Totalmente voltado. É um grande desafio nosso, é educação. É educação, né? Educar sobre aposta, o jogo legal. Mais do que, às vezes, pensar em divulgar o seu produto hoje, a gente tem que pensar em divulgar, não vá para a ilegalidade. Né? Acho que o grande inimigo nosso das bets, né, ou das empresas como a EGT, é a ilegalidade. A gente precisa combater isso. E isso só se combate com educação. E o marketing tem um papel fundamental nisso. Né? É entrar de cabeça em campanhas sobre o jogo legal, trabalhar muito forte nessa mensagem com os institutos, com as empresas. Só que tem que ser um trabalho em conjunto de todas as bets. Né? Não adianta você ter um grupo só pequeno de bets trabalhando nisso, é um trabalho em conjunto de todas as empresas. E claro, para o governo isso é super importante. A arrecadação, a gente está falando de 11 bilhões, né? Isso de pesquisa, não se arrecada. Esse é o que está voando. Isso está voando. Está voando, né? Então, trazer o marketing tem esse papel muito forte no momento de educar. Eu acho que é o principal desafio nosso é mostrar, olha, venha para casa responsável, o jogo correto, a casa correta, porque senão vai se perder. E a ilegalidade é enxugar gelo. Você mata uma, você fecha uma, aparecem 10. É igual pirataria de TV, pirataria. Você vai na casa de um, você tira o cabo de um, na hora que você olha para o lado, aquele cabo já tem mais 10 conectados. E só com educação que você vai mostrar. Existe não é que a pessoa é leiga, existe um desconhecimento mesmo do usuário. Né? Ele não age por uma vontade. Né? Ele não sabe. Ele realmente não sabe que ele está numa plataforma ilegal. E só com comunicação e educação ele vai entender, por ser um mercado novo, ele vai entender o ambiente legal para ele atuar e os benefícios que ele tem com isso, a segurança que ele vai ter com isso e o prazer também de estar num ambiente seguro, né? Acho que isso é o mais importante, você estar num ambiente seguro. Descontraído, né? Descontraído. Quando você está num ambiente seguro, você pode até estar descontraído, mas beira irresponsabilidade, né? No final das contas. No ambiente seguro você tem essa paz, né? De estar fazendo um consumo de algo que você sabe que está sendo ofertado de uma forma prudente, né? Você tem lá os dispositivos para te segurar caso você passe do ponto e por aí vai. E o jogo responsável, eu acho que ele é a base, ele é a sustentabilidade do negócio. Sim. Todo mundo quer jogadores que se divirtam e que sejam contínuos, né? Que continuem jogando, né? Ninguém quer ninguém adoecido, né? Então, essa melhor parte da regulamentação para mim é o jogo responsável, mas ainda acho que a SPA ela tem uma vantagem quando ela tem outros mercados para analisar. Então, assim, tem mercados aí de 50, 60 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que na agenda regulatória foi um tema que ficou muito para o final. E era um tema que, na minha opinião, deveria ter ficado no começo. Deveria ter tido muito mais protagonismo, sabe? O jogo responsável, na sigla do ESG, né, que a gente fala tanto, para mim, é o ponto principal. Na comunicação, às vezes a gente fala, repete, continua dizendo, e é por isso que existem as boas campanhas. E o André aqui menciona o seguinte, olha, nós temos lá no Instituto um dispositivo que alerta para quem passou da conta. Eu acho que essa atenção aqui, vamos colocar assim, numa linguagem, como se fosse um dispositivo, uma campainha, né? Então eu quero tocar essa campainha, André, Bia e Rafael, para que vocês grifem essa mensagem para passar para o nosso público, para que ele não corra risco e que existe esta preocupação das casas de apostas. Essa preocupação, ela não é só uma preocupação das próprias casas de apostas, ela está posta. Agora, isso é uma exigência regulatória. As casas de aposta têm que cumprir com essas exigências regulatórias e disponibilizar para os clientes essa segurança, porque no final das contas a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre garantias. Me permita te interromper, essa exigência das casas que estão reguladas, legais. Então, vamos botar isso muito claro. Para quem não está legal, para quem está na clandestinidade,
não faz parte desta parcela segura que você está chamando a atenção. Exatamente. É isso? Exatamente. O mercado deixa muito regulado. Eu faço muito claro, acabo abrindo demais os braços aqui, mas é que eu acho que é Não, mas importante é a esse gente ênfase, levar, essa sensibilidade, porque a gente está muito inserido, às vezes a gente passa de uma forma, de repente, até muito rápida por conceitos fundamentais, e você foi no ponto, né? Na verdade, o apostador, nossa, eu estou protegido aqui. Aqui eu estou desprotegido. É fundamental. E a questão que o Rafael colocou do marketing é fundamental, e acho que a gente está aqui e manifesto o posicionamento do Instituto, que a gente bate muito nessa tecla. Você tem que trazer um mercado que até dezembro não estava regulamentado para um regramento. Essa movimentação, ela não é trivial. O brasileiro até então consumia o produto não regulado e tinha aquele hábito. Para você trazer esse mercado para regulamentação, sem a publicidade, sem o marketing, como é que você vai fazer isso? Claro. E eu digo isso porque existem projetos que a gente vê muito sobre o estigma do jogo, né, das más práticas que as classes clandestinas, infelizmente, trazem para a sociedade. Então, assim, poxa, tem um problema das bets, né? Não consigo diferenciar, como é que eu faço? Diminui a publicidade. A publicidade é uma ferramenta para você fazer a formalização desse mercado. Se você estivesse trabalhando num cenário onde o mercado fosse 100% regulado, você mexer na publicidade porque você quer coibir que essa atividade cresça mais do que você acha que é o ideal do ponto de vista social, esse debate é válido e legítimo que aconteça, ok. Agora, na situação em que nós estamos, você está dificultando, no final das contas, que essa atividade esteja protegida, que essa atividade seja feita da melhor forma possível, como a Bia colocou, de uma forma sustentável. Porque quando a gente fala de responsabilidade, para mim não é nem só questão aí que pode vir assim de primeira relacionada à compulsão. A gente está falando de responsabilidade do operador, da forma como ele anuncia, da forma como ele permite que um apostador faça um depósito, da forma como ele comunica, da forma como ele bloqueia um usuário que eventualmente está depositando recursos que ele não tem condição de depositar, às vezes está depositando dinheiro que não é dele, assim, lavagem de dinheiro. Isso é diagnosticado. Isso tudo está no regramento, isso tudo está... O Brasil, inclusive, o Brasil foi pioneiro na implementação nessa atividade do reconhecimento facial. Méritos para a SPA, para o Ministério da Fazenda. O brasileiro não consegue abrir uma conta, não consegue fazer o depósito, não consegue fazer uma aposta depois de certo tempo sem um reconhecimento facial. Essa medida praticamente resolve o problema do jogo do menor de idade, num site regulado. Os sites clandestinos aceitam aposta de menores de idade. A minha filha tem 16 anos, tem amigos que têm sites, tem contas em casas de apostas. É um absurdo, é um autêntico absurdo. Eles têm 16 anos, eles não estão prontos para consumir esse produto. Aliás, os clandestinos aceitam, inclusive, campanha em redes sociais de influencers que não têm conhecimento e tampouco preparo para fazer esse tipo de divulgação. Que divulgação? De um site clandestino. A Bia falou sobre isso agora há pouco, né, Bia? Sim, ontem, uma parte do meu trabalho, né, eu trabalho na DF e a gente é uma agência de influência, de marketing de influência, então assim, não é um operador, então é uma agência que tem entre eles o Daniel Fortuni, né, que faz influência de jogos. E uma parte do meu trabalho como head de compliance de lá é encontrar links de influenciadores que estão fazendo, né, divulgação de casas clandestinas para que a gente consiga barrar. E ontem mesmo eu achei um Instagram de uma menor de idade fazendo divulgação de casa clandestina. Menor de idade. Menor de idade. E quando você para pensar, hoje nas redes sociais, a gente consome muito, o influenciador, ele realmente influencia, né? Sim. E o operador, ele é responsável juridicamente pelo que o influenciador faz. Então, é importante que o operador conheça o que o influenciador está publicando. Então, assim, o nosso trabalho lá na DF
é fazer muito mais do que a regulamentação prevê. Porque a gente quer sempre estar protagonista. Então, essa parte de ser social, de ter uma estrutura muito relevante, de ter uma rede de compliance. Quantos influenciadores têm uma rede de compliance que vai analisar todo o conteúdo que está ali? Então, assim, tudo isso é um convite, a gente quer ser o pioneiro. A gente quer que o influenciador olhe a gente e fale assim, olha, eu quero ter essa estrutura. Por quê? Porque os apostadores, eles precisam conhecer o que eles estão consumindo, o que eles estão vendendo e o que está sendo consumido ali na ponta, sabe? Hoje a gente vê que os influenciadores, eles começam a divulgar, fazendo promessas que não existem, grifados da cabeça aos pés, em carros muito luxuosos, e tudo isso não dá mais. Por quê? Porque é uma ideia de ostentação que não existe. Não é real. Não é real, Não é é real. entretenimento, é para ser diversão, é para ser um momento gostoso, não é para você achar que você vai ficar rico. Então, assim, mas parte do influenciador que, de certa forma, ele vira a cara da marca ali, colocar a bola no chão e falar assim, olha, não é. E ter gatilhos, né? Uma coisa que eu acho muito legal que o Daniel faz, eu estava até comentando que ele não tem um Instagram de lifestyle, né? Ele tem um Instagram de jogo, né? No jogo. Então, ele primeiramente, o Instagram dele é bloqueado, só entra maiores de 18 anos. Nas regras, e tem mais de 350 mil seguidores. Então, assim, é grande. Hoje a gente ainda não falou aqui, mas o Daniel, ele é o rosto da campanha nas redes sociais, da campanha do BJR, que foi pra gente um super presente esse convite. Porque isso casa exatamente com o nosso propósito de trabalho, né? Claro. E ele não fala sobre a vida dele. Ali ele vai divulgar apostas com muita responsabilidade e ele fala muito sobre o pré-jogo, né? Que é o pré-jogo dele. São as coisas que ele faz para evitar que tenha algum tipo de gatilhos ali para ele, de vista ele incentiva o tempo inteiro que os apostadores façam esportes, que entendam exatamente o que é que te faz ter um momento de tranquilidade ali para você estar tranquilo para apostar. E você sabe que muitos dos apostadores, né, que estão dentro do grupo dele, eles falam assim, Daniel, o fato de você jogar, a live dele de jogo, ela é tão divertida do momento dele que eles falam assim, eu não quero apostar, eu só quero ver você jogando. Quero assistir, né? Já estou me divertindo. Então, assim, isso é muito legal. E durante a live ele fala várias vezes sobre o jogo responsável. Ele fala que as pessoas têm que parar, né, ter um valor determinado para jogar, parar quando chegar aquele valor. Porque não adianta você ir perdendo ali o valor e achando que você vai recuperar em algum momento. Não. Não é assim. Não é assim, a dinâmica não é assim. Então, eu acho que isso é muito importante quando o influenciador vira essa voz que é tão relevante para as pessoas. Os apostadores, eles entram em contato com ele pelo Instagram, conversam com eles, relatam casos. Além disso, o que a gente tem lá, que eu acho que é muito importante, a gente tem, e é muito além do que a regulamentação diz, a gente tem acordo com o IAA, que é o Instituto de Apoio ao Apostador, e com o EBAC, que são dois órgãos que eles falam sobre, que eles combatem a ludopatia. Então, hoje, os nossos apostadores, eles têm atendimento psicológico. Muito além do que a legislação prevê. A legislação prevê coisas para o operador, né? A gente, como influenciador, é preocupado com a saúde do apostador. E a nossa operação, na empresa tem mais ou menos uns 25 colaboradores. A nossa operação ela é treinada, inclusive, para atendimentos de risco. Então, ele consegue analisar riscos prévios de questões de ludopatia. E eles também são treinados para o primeiro atendimento ao apostador. Então, se algum sinal ali de emergência, eles conseguem atender, eles conseguem acolher o apostador, fazer uma análise e passar para o IAA ou para a EBAC seguirem com o atendimento. Então, assim, é muito impensado, porque assim, quando a gente pega
O CONAR, por exemplo, o CONAR ele vai falar, tem que estar mais 18, tem que estar já com responsabilidade, tem que indicar que é publicidade, o número da licença. Mas a gente, sem essa obrigação, faz muito. Então, por isso que acho que hoje a gente vira a referência do mercado e vira também o porta-voz da campanha do BJR, porque o trabalho é espetacular. Claro, claro. Muito importante. Eu estou adorando esse programa porque a gente está trabalhando com como é que eu posso dizer, com uma transparência nesse assunto, como é que eu posso dizer, com a liberdade de dar opiniões também. Por exemplo, para você que gosta de jogar, para você que quer se divertir e para você que é influencer. Né? Eu aqui nesse trabalho que eu faço do Debate Bet, do nosso canal, os programas que nós estamos fazendo, a parceria que nós temos aqui do canal com a Suprema Bet, como é que isso surgiu? Vai aparecer aqui, ó, depois do nome Debate Bet. Como é que isso surgiu? Com cuidados, com atenção. Né? Eu, não um influencer, eu sou um jornalista. Né? No primeiro contato comigo, falo, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer e com quem eu vou me relacionar. Como é que isso funciona? Deixa eu ver a legalidade desse negócio. Então faça a mesma avaliação você, entendeu? Eu falo, você tem uma imagem. Né? A minha de jornalista construída ao longo de 43 anos. Pisar na casquinha de banana para um jornalista, a carreira foi embora. Vale para você que quer se divertir, vale para você que tem a oportunidade de ser influencer. Né? Tome muito cuidado. Vamos mostrar a campanha? Vamos lá, o vídeo, pode ser? Claro. Vamos nessa, fizemos a introdução aqui. Coloca o vídeo para a gente aí, pessoal. Vamos lá, vamos conhecer a campanha do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. É hora de falar do bode na sala. As milhares de bets clandestinas que ainda operam no Brasil. Elas permitem acesso de menores, lavam dinheiro e manipulam resultados. Do outro lado tem as bets regulamentadas, que geram empregos, pagam impostos e defendem o jogo responsável. Tem bet. E tem... Bet clandestina? Não dá. Tá aí. Como eu falei para vocês, meu compromisso de estar aqui fazendo a divulgação desse trabalho que é muito importante para todos nós. Né? Parabéns, presidente, pela campanha. Muito obrigado. Parabéns a todos nós. Esse trabalho foi fruto de muito convencimento, de muito alinhamento de ideias e intenções, né? Ninguém faz nada sozinho. O bode é bonitinho, né? O bode é simpático. Né? Mas Rafael, como que campanhas de responsabilidade acabam impactando na comunicação das marcas? A campanha de responsabilidade, ela é assim, já começa que o grande porta-voz das bets acaba sendo um influenciador. É ele que está ali na frente, né? Você acaba às vezes não jogando numa bet, mas você acaba jogando na bet do Cafu, você acaba jogando na bet do Ronaldinho, você acaba jogando na bet de determinado atleta, tal. Essa é a primeira imagem, né? Então essa comunicação do influencer, eu acho que é fundamental nessa campanha de responsabilidade do jogo. Que nem você trazer um influenciador errado, o pior inimigo seu pode ser o seu influenciador, né? Por incrível que pareça. O influenciador ele é fundamental porque ele é a voz dessa campanha. Eu estava fazendo um trabalho esses dias de buscar influenciadores para trabalhar. E me deparei com influenciadores assim, menores de idade, fazendo aposta, fazendo campanha para bets ilegais. Talvez a ingenuidade, eu não sei se beira até a ingenuidade do influenciador, que nem sabe que aquela casa é ilegal. Vai além da ambição. Vai além da ambição. Né? Ingenuidade. Às vezes pode beirar até a ingenuidade. Como o marketing tem que trabalhar para isso. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho de formiguinha. É uma coisa muito recente, muito nova. Então, trabalhar na cabeça da pessoa, olha, até desde falar que esse influenciador faz parte do nosso time de trabalho, até mostrar que a casa, que a bet é legal, até mostrar que tem uma empresa de compliance por trás, até mostrar que tem uma equipe gigante que trabalha por trás daquilo, né? Então esse trabalho
pro usuário final, pro jogador, é super importante. Ele entender que ninguém está ali, que aquilo ali para ele tem que ser um prazer, um entretenimento e é seguro. Só que é um trabalho de formiguinha. E começa desde a última mensagem, que é o influenciador, geralmente é o influenciador que passa a última mensagem, e tem todo um time por trás. E olha quanta coisa nova que tem aqui. Eu não imaginava que há 6 meses teremos tantas áreas novas de trabalho que as pessoas não sabem. Às vezes nem as bets sabem dessas áreas de trabalho. Nem as bets sabem dessa comunicação. Imagina então o usuário final. Imagina o jogador, como é que essa mensagem vai chegar nele? Essa mensagem só vai chegar pelo marketing. Uma propaganda dessa tem que estar em tudo quanto é canal, entendeu? Só que talvez seja a primeira delas, a primeira que eu vejo sobre o assunto. De mais quantas, vamos precisar de mais quantas para passar essa mensagem. E eu acho que a mensagem desse comercial é muito bacana, porque você falou do bode. Ficou uma coisa que fica, né? O bet. Então essa mensagem é bem bacana, né? Eu acho que está de parabéns o comercial. Ajuda muito a gente que trabalha com marketing, esse tipo de campanha, esse tipo de trabalho com influenciador ajuda muito o marqueteiro a trazer o jogo responsável. Boa. Beatriz, como é que foi para DF Digital? Daniel Fortune chegar numa campanha dessa, esse convite, como é que vocês receberam? Nossa, foi incrível, né? Porque eu vou voltar um pouquinho da minha carreira. Eu era de um operador, fiquei no período da licença nesse operador, e o Daniel era um influenciador que rodava, a gente fala rodava, né? Que rodava as campanhas. Da empresa que você Da trabalhava. empresa que eu trabalhava. Nossa. E eu sentia, assim, uma paz enorme. Eu falava, o Daniel, eles até falavam, ai, Bia, você puxa saco o Daniel, sempre que é o Daniel, você tá tranquila. Eu falava assim, não, eu tô. Porque ele sempre era muito atenado nas portarias, no CONAR. A gente, às vezes eu ia dar palestra, eu ligava para ele e falava assim, Dani, vamos discutir um pouco de coisas legais que eu posso falar, que não vire só portaria também, né? Porque ficou um tempo ano passado que a gente ouvia muitas vezes, né, nesses lugares mais de compliance, jurídicos, os mesmos assuntos. E aí no começo do ano eu falei, bom, vou repensar minha carreira e resolvi sair. E aí eles me ligaram e a gente se encontrou e aí eu falei, bora com a gente? Eu falei, como assim, Como bora? assim? Aí eles, sim, a gente precisa de uma head de compliance aqui, porque a gente quer estar 100% seguindo a regulamentação do influenciador, mas a gente também quer sempre ter ideias novas e pensar em coisas novas que a gente pode contribuir. Ele sempre fala, acho que a empresa tem alguns pilares, né, que é a educação, e o entretenimento e a responsabilidade social. Então, acho que assim, são as 3 coisas que eles veem muito forte. E aí, quando chegou o convite, a gente falou, poxa, foi uma coroação, né, pra gente. A gente falou assim, nossa, que bom que o mercado realmente nos vê com o mesmo olho que eu via o ano passado, né, que eu pensava, porque o ano passado, acho que é bom dizer também, que as regras não eram como esse ano, né? E eu já tinha essa percepção da DF quando ainda não tinha o mercado regulado, né? E o mercado regulado, quando no começo você falou da SPA, do mercado regulado, o mercado regulado quer dizer o quê, né? Para quem é mais leigo? Que existe alguém que pode fiscalizar e sancionar a empresa também. Claro. Então, a gente fala, as empresas conseguiram a outorga, né? Essa palavra chique. Mas a outorga não é para todo sempre. Se acontecer alguma coisa, pode ter processos administrativos, a empresa pode chegar até a perder a licença. Uma espécie de uma concessão. É uma concessão, É uma né? concessão. Então, assim, isso é muito importante a gente deixar muito claro. Então, quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz. A gente está fazendo reacts de todos os vídeos, né? Porque esse é o primeiro de uma sequência de vídeos, né? São 4 vídeos. São 4 vídeos. Tem um vídeo bacana. que eu adoro todos, mas o da criança e adolescente não aposta, eu acho espetacular. Você me deixou curioso. A gente, Rafael, deixou a gente curioso. a gente precisa muito falar sobre esse tema, porque quando a gente fala sobre o KYC, né, que é outro termo que a gente usa muito como
se fosse ultra comum, mas assim, esse é uma peneira, é uma due diligence que você faz, é uma peneirinha de quem está entrando dentro da sua casa, menor na legalizada, né, na regulamentada pelo governo federal, não entra mesmo. Eles vão, os amigos da Bia, que eu espero que não joguem mais, eles estão indo nas casas clandestinas. Exatamente. Essas estão de portas abertas, porque essas não têm compromisso nenhum com o jogo responsável. Você não sabe nem se o quanto você apostou e, eventualmente, se você ganhou, se você vai receber de volta. Então, esse é o grande problema. Então, Não existe garantia. Zero garantia. Enquanto numa casa regulamentada, como ele disse, você tem uma segurança tão grande porque você tem uma segurança também de atendimento. Uma coisa que a regulamentação trouxe para mim, que é muito forte, é a estrutura de diretores estatutários que você tem que ter na empresa. Então, tem que ter o diretor estatutário de operação, você tem que ter o diretor estatutário de compliance. Então, assim, ela traz uma organização de profissionais que tem que estar ali muito grande. Então, você tem atendimento ao apostador. Se acontecer alguma coisa, às vezes o site caiu no ar, sei lá, alguma coisa também pode acontecer na bet regulamentar. Mas você tem a quem procurar, você tem proteção. a quem socorrer. Exato. Garantias, né? Uma coisa interessante que o André falou e que a Bia falou é dessa questão dos jovens, das crianças apostarem, né? Então, o marketing também tem um trabalho muito forte nisso. E não é um trabalho só... É um trabalho de educação com os pais até, né? Hoje você fala dos filhos nas redes sociais. Hoje acho que os pais, a gente tem que passar uma campanha para os pais, olha, seu filho na questão dos jogos, né? Eu passo pelo mesmo problema. Eu tenho um filho de 17 anos e que veio comigo com a história, pai, então, jogo, tal. Eu falei, opa, peraí. Temos dois problemas agora, as redes sociais e o jogo também, né? Então, onde surgiu essa ideia dos jogos? Não, os amiguinhos na escola, tal. Falei, não, vamos cortar isso já. Né? É uma educação. Não né? pode. Não pode. Não pode. Agora, como é que ele consegue ter acesso a isso? Ilegalidade. Né? Aí você tem que ir atrás, igual a rede social, pegar, ver que infelizmente ela está inserida nesse mercado hoje por conta de divulgação, por conta do marketing também, né? Por conta dos influenciadores que divulgam, o influenciador que ela segue. Tem influenciador que tem um perfil, você acaba fechando um contrato com o influenciador, mas se você não tem um dado do influenciador, de estatística do influenciador, você vai ver que 80% da base daquele influenciador é de criança, de adolescente. Tiro no pé. Tiro no pé. É um tiro no pé. Não é só um tiro no pé, é um tiro no pai, um tiro na criança, um tiro para todos os lados, família, né? Você acaba com uma família porque você acaba impactando uma criança que não tem nada a ver e ela está seguindo aquele influenciador. E aí é uma culpa da bet também, né? Uma culpa de quem está desse lado de cá de não analisar o impacto final daquele resultado. Né? Existe um cuidado que tem que ser tomado com o impacto final. Na EGT a gente toma muito cuidado com o influenciador. Vai buscar, vai fazer pesquisa profunda sobre o perfil daquele influenciador ou o perfil daquele parceiro, enfim, do quem que você está trabalhando. A gente não trabalha com ilegalidade de jeito nenhum, pelo contrário, a gente faz parte do enxuga-gelo, né? Eu falo que é um trabalho de enxuga-gelo, mas é uma questão hoje até para os pais, voltada para os pais, a observarem o que seus filhos consomem na internet, que é sempre o default que a gente tem hoje, o que seu filho consome na internet, e veja se ele não está consumindo um jogo ilegal. Não, ele não pode estar consumindo o jogo. O jogo. Não é o jogo legal, ele não pode estar consumindo o jogo. Isso é parte de um trabalho social, de marketing muito consciente que a gente tem que ter. E uma coisa que eu acho bem relevante é que a gente pensa que influenciadores grandes não divulgam ilegais. É mentira, eles divulgam sim. Os grandes que você diz são Com famosos, com conhecidos, muitos seguidores, exatamente. divulgam Divulgam. clandestinos ilegais. Então, assim, você precisa conhecer realmente o Instagram do seu filho. Se ele tem, agora acho que é mais de 13 anos, né, que pode ter Instagram. Você precisa conhecer, você precisa ver quem ele está seguindo. Esses dias eu encontrei, e é engraçado, né, porque parece que a parte do trabalho deles é fraudar, né? Então, como eu acompanho muito perfis, eu fico no Instagram muitas horas olhando perfis, esses dias, porque eles conseguiram um monitoramento, né, dentro do Instagram para derrubar, né, algumas casas, tem alguns acordos de cooperação agora dos digitais sobre isso. E eu achei eles divulgando, e o link era, sabe do quê? Receita de bolo.
Receita de bolo. Porque a receita de bolo não entra no monitoramento e não cai. Era receita de bolo. Então, assim, essa parte a gente precisa muito. Eu também sou mãe, minha filha tem 11 anos. Tá mas, explicado. Mas, assim, a gente precisa realmente acompanhar. E o Daniel, inclusive, fez um vídeo com o BJR alertando para os pais sobre a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Porque criança e adolescentes, eles não devem apostar nunca. Hoje, eles conseguem só nas ilegais. E não dá, né? A gente precisa trabalhar em conjunto sobre esse tema. Talvez eu esteja até enganado no que eu vou dizer aqui, mas ouvindo esse debate, essa enxurrada de informações que vocês estão passando aqui, me faz pensar o seguinte: será que não é, inclusive, a intenção de ir no adolescente, de ir na criança para fazer esse trabalho de divulgação, de trabalhar em cima desse nicho, né? Talvez seja até essa, de uma casa clandestina e ilegal. Vamos, a criançada e tal, a gente tem um nicho que a gente consegue fazer uma explosão de divulgação. Mas também não quero nem falar deles. O André, como é que o Instituto atua, trabalha, fazendo essa ponte entre o governo e os operadores? Excelente pergunta, porque eu vou fazer o gancho com o que a Bia estava comentando com relação à dinâmica dos influencers, né? A gente alerta a SPA com relação a caminhos a serem seguidos para que a gente possa, de fato, combater o clandestino, né? Meio de pagamento. É fundamental que os meios de pagamento sejam monitorados, porque não existe aposta sem o processamento de um depósito. E esses depósitos hoje no Brasil, eles são basicamente feitos através de um Pix. Em tese, o Pix, todo o Pix que é feito no Brasil tem que passar pelo Banco Central. Se o Banco Central tem acesso a essa informação, o Banco Central, em tese, tem a capacidade de monitorar, coibir, multar e por aí vai. É um caminho. Publicidade. O CONAR monitora a publicidade. Os influencers, em tese, produzem conteúdos orgânicos. Isso não vai na responsabilidade do CONAR. Então, as grandes plataformas têm que ter uma responsabilidade pelo conteúdo que está sendo vinculado nas plataformas. Porque você está enxugando o gelo. Você vai atrás do influencer e a plataforma, que é quem está disponibilizando todo esse alcance, não tem uma responsabilidade. Não tenho como controlar. Espera aí, né? Você controla pornografia, você controla violência e não consegue controlar uma influência falando de jogo? Tempos de inteligência artificial, não cola essa conversa. Então a gente bate muito forte com relação a essa ideia, porque no nosso entendimento a gente precisa dar nome aos bois e responsabilizar as respectivas partes para trabalhar esse combate. Essa é uma questão de ordem social e é uma questão importante para essas big techs que estão inseridas na sociedade brasileira. Assim de claro. Com relação à nossa interação com o governo, ela acontece basicamente do lugar de operadores regulados, né, representados pelo Instituto, e o órgão regulador, no caso a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Essa relação é uma relação de concessionário com poder concedente. É uma relação formal e ela acontece. A gente constantemente é acionado para prestar esclarecimentos e são esclarecimentos de ordem mais conceituais relacionadas a aprimoramento do marco regulatório. Porque o dia a dia, outro ponto importante que a gente deixe claro, as bets reguladas, elas são obrigadas a reportar uma quantidade expressiva de dados e informações diariamente para o Ministério da Fazenda. Tem um sistema chamado SIGAP que é alimentado recorrentemente. Tudo o que acontece numa bet regulada, o governo sabe. Essas informações estão lá. Elas são em integração, né? É absolutamente transparente. Quanto fatura uma bet, quem apostou numa bet, quanto que a bet pagou de imposto, isso tudo está disponível. E se você não reporta, você
fica fora do ar, você não está cumprindo a regulamentação. É outra diferença do clandestino para o site regulamentado. Perfeito. Eu vou pedir para a doutora Beatriz, eu já fiz isso em outros programas aqui, mas nunca é demais, pela abertura do programa, em que o André trouxe a informação do tamanho ainda de operadores ilegais no Brasil. Então, algumas formas de quem está em casa agora fala, ok, legal, eu quero entrar num site agora e conhecer essa brincadeira. Quero saber como é que funciona, eu quero me divertir. Qual é uma recomendação que você pode passar agora para esse cara que vai então fazer esse exercício neste momento de buscar um site de uma operadora para brincar, para se divertir, para jogar? O que você pode dizer para ele? Olha, tome cuidado se não tiver isso, se não tiver aquilo, porque funciona assim, funciona assado, olhe no navegador, olhe na página, enfim. Que mensagem você tem para passar, Bia? Doutora Beatriz. Não, pode ser, Bia. Primeiro, se tiver muito fácil para você entrar, desconfie. Desconfie. Se não te pedir nenhum documento, então... Vou voltar um pouquinho, mas eu acho que esse é o melhor caminho, né? Você já chegou, entrou no jogo, já vai fazer depósito, esquece, tá numa clandestina. Já deu errado. É cilada Bino, assim, não dá. A coisa mais importante que você vai ver primeiro, nas regulamentadas pelo governo federal, é .bet.br. Então, assim, primeira ponto mais importante. Perfeito. Isso ninguém esquece, hein? Isso é fácil. Isso ninguém né? esquece, é um aculturamento, né? A gente vai falar que eu assisti todos os outros podcasts, em todos os outros os convidados falaram, mas é isso, tem que ficar na cabeça. Quando a gente aprendeu o .com.br, agora vai ser o .bet.br. Você vai colocar o seu CPF e aí você vai ter que fazer o que o André disse, um reconhecimento facial, que vai pegar o seu telefone, vai olhar para ver se você é você mesmo. Dentro da casa de apostas, nesse momento, vai ter como se fosse uma due diligence, né? Então, eles vão ver quem é você, se você não é menor de idade e tudo mais. Aí, isso tudo é muito rápido, tá? Porque a SPA, ela colocou várias travas para entrar, né? O apostador. Que a plataforma, ela não consegue fazer sozinha tudo. Então, ela vai contratando terceiros que são certificados pelo governo como prestadores que podem, eles certificam essa ligação, né, que a gente fala para dizer que está tudo certinho. Então, isso está tudo correto. Então, colocou o CPF, fez o reconhecimento facial, vai validar o seu e-mail e o seu telefone. Isso aí você nem começou a apostar ainda, tá? Tá. Isso daí se chama cadastro completo. Você termina o seu cadastro. Só depois disso que você vai fazer algum tipo de depósito na casa. Isso demora um dia? Não, exemplo? imagina, Não. é segundos, Você mas vai assim, fazendo. mas tem esses steps para fazer. Como acontece, o reconhecimento vai nos bancos digitais, hoje acontece, a gente já está muito acostumado com esse dia a dia. A intenção é essa, né? É um tutorial de como fazer. E só complementando, não é exatamente a pergunta que você fez para a Bia, Nivaldo, mas eu aproveitando o gancho, a hora que você vai fazer o depósito, esse depósito ele tem que obrigatoriamente ser feito do CPF para o mesmo CPF. Sim. Você não pode depositar em conta de terceiros. Aquele Isso que é você- uma medida fundamental para controle de lavagem de dinheiro. Sim. Tá. Então, você vai ver de onde esse dinheiro vem. E as empresas são obrigadas a ter políticas que, dentre os requisitos, monitoram o comportamento daquele cliente. Então, se um cliente tem uma renda declarada de R$2.000 e está fazendo depósitos que não são condizentes com essa renda, Compatível, né? aquilo te chama atenção e você pede mais documentos para entender por que aquilo está acontecendo daquela forma. Porque você pode ter ali uma questão de compulsão e você pode ter ali uma questão de lavagem de dinheiro. dinheiro. Então, tudo isso faz parte do regramento e tem que ser cumprido pelas bets.bet.br. Sim. Os sites clandestinos não têm acesso ao domínio .bet.br. Nenhum. Nenhum. Não existe, Não existe exceção. forma de você registrar uma URL com .bet.br se você não for uma empresa autorizada pelo Ministério da Fazenda do Brasil.
Então, essa é a segurança, essa é a medida fundamental. Se você olhar a URL e for .bet.br, esse site é um site autorizado. Essa é a segurança que você vai ter antes de ter uma experiência de entretenimento com as apostas. E nunca vai ser crédito, né? Alguma possibilidade de cartão de crédito. Uma bet de nada, entrada. Proibido pela regulamentação. É Pix. Só Pix e transferência Uma bancária. transferência De direta. conta e de você para você mesmo. Não pode pôr terceiros nesse jogo. Não vai ter um QR Code para um terceiro depositar nada. Então isso é bem importante. Eu gostei daquela parte que você falou que você assistiu às outras edições do Debate Bet, né? André? Rafael. E que você viu que eu já bati nessa tecla. Já. E que é importante, porque a primeira vez que eu trouxe isso para o programa, eu tive um primeiro entendimento. Segunda vez, ainda melhor. Hoje eu tô craque nesse negócio. Sim. Exagerei. Eu gostei muito Mas estou conhecendo bem, Eu entendeu? gostei muito quando o João falou sobre o triângulo, né? De que tem que ser junto, pegando o que o André falou, que tem que ter polícia, Bacen Bacen do Banco Central. e o operador, todo mundo junto. Essa é a saída. Se precisa bloquear os meios de pagamento. Precisa. Ela provou mais uma vez que ela está assistindo todos os programas. Assistir. Que bom, que bom. Ô, Rafael, quais são os cuidados que as operadoras tomam para seguir essas diretrizes aqui que o André e a Bia acabaram de explicar, como eu disse aqui, num tutorial muito importante para a gente? Bom, no geral, as legais, né? Ou até acrescentar nessas informações também, fica à vontade. Não, as legais acredito que tomam todos os cuidados necessários, né? Porque é uma série realmente, tem uma série de requisitos hoje para você operar, né? Então, para você estar no mercado, para você ser um BetBR, você precisa cumprir todos os requisitos necessários. Eu acho que as que estão funcionando, estão no ar, cumprem bem o trabalho delas, todas as regulamentações. Claro que isso vai aumentar cada vez mais e cada vez mais vai ser exigido do mercado se aprimorar. É um mercado novo, se a gente pensar, né? Então, tem que explorar. Eu acho que um tema legal desse aprimoramento e de você cumprir as regras necessárias a quantidade de dinheiro, de recursos que você pode gerar tanto para o Brasil, tanto para o Ministério da Fazenda, como gerar empregos, né? Quanto mais na legalidade você está, mais empregos você gera, né? A gente está falando aqui de quantos setores estão envolvidos nesse momento que a gente falou de bets que estão legais. Se você pegar as ilegais, imagina quantos empregos não foram gerados. Né? Quantos setores estão... eu dou um exemplo, você tem do marketing, tem a assessoria de imprensa, que já tem mais uma baita de uma equipe. Marketing digital, que já tem mais uma baita de equipe. Mas estou falando de agências contratadas. É um clipe em que você contrata, é uma produtora de vídeo, é uma campanha, é uma agência, é um escritório de advocacia. Então, tudo isso imagina, para uma bet estar legal, cumprir todos os requisitos da pergunta que você me falou, tem uma quantidade de pessoas trabalhando por trás, um sistema gigante por trás, e é uma pena quando você vê uma bet ilegal matando tudo isso. Custa muito caro para você ter uma bet legal funcionando, muito caro. São muitas pessoas envolvidas, não só diretamente, mas os indiretos. Aí você pega uma bet legal, matando tudo isso. Então você se esforça muito para ter todo o sistema funcionando. Colocar uma bet no ar é difícil, não é fácil. Né? Não é fácil. Você tem que pagar um dinheirão, tem um valor de negócio para você investir de início, tem uma equipe, tem os terceiros, tem marketing. Então, tudo isso faz com que ela esteja regulamentada. Né? Então é uma equipe gigante por trás que bota esse negócio no ar para funcionar, para virar um bet.br. A gente fala só de um domínio bet.br, mas você não tem noção do trabalho que tem por trás. Sim. Não só da bet, mas dos órgãos competentes. Está aqui o André, está aqui a Bia, dos órgãos competentes para fazer isso girar, para fazer com que esse certificado seja legal, seja produtivo, que tenha futuro. Né? A gente está pensa que há alguns meses atrás nada disso era legal, todo mundo trabalhava na ilegalidade, a gente está começando, é um bebezinho,
é um bebezinho ainda, né? A gente Meses. pensa, outro dia eu fiz uma comparação com, você sabe, TVA, a gente estava conversando aqui sobre a TVA, a Sim. TV a cabo no Brasil. Surgimento, né? Surgimento da TV a cabo no Brasil. Nossa, TV a cabo. Vai acabar com a TV, vai não sei o que lá, vai criar um monte de problema, isso aqui não serve para nada. Era uma surpresa para todo mundo. Era uma surpresa para todo mundo. O que é a TV a cabo? Hoje a TV a cabo, fazendo uma comparação, mas a Bet passa pelo mesmo problema da TV a cabo, chamado pirataria. Ilegalidade não deixa de ser uma pirataria, né? Só que o pirata da TV a cabo é um adulto, às vezes, consciente do que ele está fazendo. Ele está comprando o cabo net e está colocando ali. O cara que consome a pirataria, entre aspas, no jogo legal, às vezes ele não sabe que está ali no jogo legal. Então tem que ter um trabalho muito forte realmente das bets, de comunicação, repetindo, para que entenda o que é legal. Quantas propagandas nós não vimos na TV sobre a pirataria na TV? A pirataria. E se você pega a pirataria hoje na TV, ela é maior, o número de gato net, diríamos, é maior do que a primeira colocada em número de assinantes. Tem mais gato net do que número de assinantes da líder de mercado. E a gente não quer passar por isso. As bets não querem passar por isso. Só que a gente começou num trabalho, graças a Deus, a gente começou num trabalho recente, logo no começo, no início, para combater isso. Para deixar a bet trabalho bonitinho, né? Você falou que custa muito caro, é muito difícil, passa por uma série de processos e vale muito a pena para o trabalho legalizado. Para você estar do lado do jogo certo. Não opte pelo jogo errado, você pode se dar mal. E muito mal. Você mencionou a TV a cabo, televisão por assinatura, eu fiz parte desse surgimento da televisão, né, e agora nesse trabalho com vocês também. Então é muito importante a gente conseguir diagnosticar o que é o ilegal, o que é o clandestino, o que é a pirataria. Rapidamente, eu mesmo fui narrador de um game durante alguns anos, 4 para 5 anos, e por conta da pirataria acabou a brincadeirinha. Acabou o jogo por um determinado tempo, não tinha mais jogo. Não, a pirataria é muito grande. Não dá para trabalhar desse jeito. Não é o caso agora, aqui, com as casas de apostas, os operadores que a gente está dizendo. Né? O André trouxe a informação, 50% da clandestinos. Mas o lado certo, está funcionando muito bem. É um trabalho de prevenção. Lógico, trabalho de claro que prevenção. sim, claro que sim. Constante. André, qual é o maior desafio, a gente caminhando aqui para o final do nosso programa, qual é o maior desafio, prioridade agora para os próximos 12 meses de trabalho? Olha, a gente tem questões pontuais que nos preocupam bastante, vindo lá de Brasília, né? Existe uma discussão sobre aumento de tributação desse nosso bebezinho, né? Nosso setor começou a trabalhar em janeiro e o governo e o Congresso estão com a ideia de aumentar os impostos da atividade. Vai ficar salgado o negócio, hein? Pois é, quando você aumenta o imposto, você diminui a competitividade e o apostador, você pode fazer a educação que for, a melhor educação do mundo. Se você tem um produto que custa 10 e um produto que custa 5 e você acha que por educação o apostador vai fazer uma aposta, vai comprar um produto que custa 10 ao invés de custar 5, é muito otimismo, certa inocência, inclusive. O errado, né? Muito difícil. Então, o desafio é, basicamente, a gente encontrar o ponto ótimo. As casas de aposta, o Instituto apoia uma arrecadação saudável que viabilize que o mercado regulado seja de fato preponderante. Nós entendemos que aumentos de impostos nesta etapa onde a gente se encontra, que a gente acabou de começar e a gente está basicamente investindo para viabilizar o mercado, não cabe, não faz o mínimo sentido, principalmente sabendo-se que 50% do mercado está na legalidade. O que você está fazendo com aumentando o imposto é dando um bônus para o mercado clandestino. O governo está ajudando a vida do clandestino quando toma uma medida desta. Parece uma medida óbvia para você aumentar a arrecadação, mas você está, inclusive, sob o risco de diminuir a arrecadação. Se diminuir a base do mercado formal, você só tributa formal, porque o clandestino, na maioria dos casos, nem no Brasil está. A gente fala aqui de arrecadação, uma coisa é a arrecadação de imposto que não é arrecadado.
A outra é o déficit de balança, porque esse dinheiro que é apostado num site clandestino, ele muitas vezes sai do Brasil. Não fica Isso aqui. é câmbio fechado, o dinheiro vai embora. Você não gera emprego, você não gera arrecadação e você ainda está perdendo divisas. Você tem evasão de divisas. É perde-perde total. O governo, a gente tem um grande desafio, né? Você perguntou do desafio. O nosso desafio é, diante da pouca familiaridade da sociedade brasileira com relação a essa atividade, trazer luz a esse debate para que a gente possa, de fato, como disse a Bia, ter um mercado sustentável. Não existe mercado bom para o operador, ruim para a sociedade, ruim para o Estado brasileiro. Tem que ser bom para todo mundo. O Estado tem seus anseios sociais, que são legítimos. Sim, a sociedade tem que estar protegida, espera essa proteção do Estado. A razão de existir, uma delas é essa. E o operador tendo essa consciência e fala assim, nossa, eu tenho aqui uma atividade econômica, a gente vive num sistema em que uma empresa que se não tem lucro é uma empresa que não tem, é o ser humano que não tem oxigênio, a gente precisa do resultado para viver, os acionistas estão investindo naquele negócio, é esperado que você tenha um retorno. Como é que funciona? A gente precisa ter segurança para investir e para ter um retorno lá na frente. Eu acho que o grande intuito do Instituto é trazer luz para essa discussão, além das ações práticas, né, que a gente tem aí para combate de jogo ilegal e a questão do jogo responsável. A questão do jogo responsável também é fundamental, né? E eu, inclusive, faço um gancho, eu não sei se vocês se atentaram na campanha, a gente fala sobre as bets clandestinas manipulando resultados. Quando você faz uma aposta num site clandestino, e o Rafael sabe disso melhor do que ninguém, aquele produto não necessariamente ele foi certificado, não necessariamente ele vai pagar o que ele tem que pagar. Então, às vezes você faz uma aposta, ganhou, mas na verdade o sistema está manipulado e você não vai receber aquele teu prêmio. Então, esse é mais um ponto. Essa segurança, o operador.bet.br é um operador que tem os seus jogos certificados por um laboratório previamente autorizado pelo Ministério da Fazenda para dizer esse jogo é íntegro, esse jogo funciona bem. Isso vale para os jogos online, isso vale também para as apostas esportivas. É uma dinâmica um pouco diferente. Quando você tem a manipulação do esporte, a manipulação do futebol, patrimônio nacional, futebol brasileiro, você conhece isso melhor que ninguém, você está... Esse é um atentado assim extremamente doloroso, né? Não pode ter nada mais sórdido, né? Você pensar num jogo de futebol onde o resultado não é necessariamente fruto, né, de uma disputa esportiva, né? Quando isso acontece, quando esses criminosos se organizam para manipular resultado, a casa de apostas ela é prejudicada. A casa de apostas, independente de ser clandestina, independente de ser uma casa de apostas regulada, ela está sendo lesada. Agora, a casa de apostas regulada, também em função do que está dito na própria regulamentação, ela hoje está conectada a uma rede de inteligência que monitora movimentos não só da própria casa, mas de outras casas e identifica rapidamente. Quando você fica sabendo de um escândalo de manipulação, você fica sabendo que o sistema funciona. Porque uma casa de apostas regulada avisou que tem uma aposta identifica um movimento suspeito. Identifica, notifica, e o órgão que foi notificado, ele está conectado em diversas casas de apostas. Fala assim, nossa, aqui tem uma suspeita, mas quando tem outra que vem do mesmo lugar, parecida, que vem de outra casa de apostas, fala assim, nossa, aqui temos realmente um caso, vamos investigar. O sistema funciona numa bet regulada, porque a bet clandestina não está conectada, muitas vezes não está no Brasil, essa eficiência você não tem. Então, volto para o ponto. Qual é a nossa agenda? Nossa agenda é trazer conscientização, desmistificar essas questões. Porque tudo isso, quando você olha pela primeira vez, às vezes parece uma coisa, não é bem aquilo. A gente tem, como profissionais dessa indústria, que trazer esclarecimento. Eu agradeço de novo esse espaço, porque é o que a gente está fazendo aqui. É exatamente isso. É botar energia em debater, em explicar, em promover estudos, fazer campanhas para televisão,
Você me apresentou aqui como presidente do Instituto. Eu sou presidente do Instituto, eu estou presidente do Instituto, mas eu também sou da indústria, né? Eu estou nessa indústria há mais de 20 anos. Eu sou sócio de uma Bet. Sou sócio dos suecos numa Bet aqui no Brasil. E esse trabalho que a gente está fazendo através do Instituto é o que a gente acredita que tem que ser feito. Eu acho que a gente juntos, né? O Instituto, basicamente, ele aglutina os interesses do setor, na medida do possível, e potencializa esse alcance, né? Essa campanha, ela foi financiada pelos mantenedores do Instituto. Aliás, agradeço a todos os membros que contribuíram para que a gente pudesse viabilizar essa campanha, que está sendo um sucesso até aqui. Enfim, é isso, basicamente. Perfeito, perfeito. No encerramento, você vai falar da tua empresa também, para a gente encerrar. Bia, desafio, como disse o André aqui, na tua companhia, a DF Digital. Eu acho que o maior desafio, na verdade, é a segurança jurídica, né? Eu acho que a gente precisa de um tempo de arrumar o solo das legalizadas, né? Toda hora é alguma coisa, é uma mídia que não é verdadeira, daí a notícia que vai aumentar imposto. Eu acho que agora o mercado regulado, ele precisa de um pouco, acho que até um olhar mais generoso, sabe? De falar assim, deixa a gente viver. As portarias, elas dão um tanto de obrigação para as empresas reguladas que para você conseguir cumpri-las integralmente, você tem que contratar uma empresa para fazer o reconhecimento facial, uma empresa que vai fazer a due diligence do apostador, uma empresa para que saiba a geolocalização, para que você tenha certeza que o apostador está no lugar que ele deve estar. Uma para monitorar as apostas esportivas, para monitorar as transações. É um tanto de tecnologia também, né? Além dos empregos e tudo gerado, que eu acho que assim, o mercado agora ele precisa, o legalizado, viver um pouco, entender o que precisa ser aprimorado. Tem coisas que precisam ser aprimoradas. Eu acho realmente que a parte de jogo responsável, com toda a admiração que eu tenho pela SPA, falta. Eu acho que falta sim falar um pouco mais sobre os influenciadores. Tem que criminalizar. Não dá para achar que um influenciador que faz a divulgação de bet legal tá normal, não. Tem que ter algum jeito, né, das big techs mesmo saberem, mandarem para o Ministério Público, enfim, porque eles fazem muito mal para o mercado. Mas agora eu espero que tenha alguma medida para os meios de pagamento, que para mim é, de fato, a solução, porque precisa de um meio de pagamento para fazer a transação, então precisa ter algo que a gente consiga bloquear na raiz, é muito importante. E campanhas e mais campanhas e mais campanhas como essa incrível que o BJR fez, que vai ser a primeira de muitas. E espaços para a gente falar. Espaços para a gente falar de forma fácil. Acho que os patrocínios, por exemplo, de esporte, eles são muito importantes, porque por trás, além do incentivo ao esporte, eles trazem visivelmente para quem está ali assistindo o esporte, para eles saberem quais são as bets legalizadas. Os times, os estádios, eles não vão estar com bets legais ali. Então é importante que fique na cabeça da pessoa que gosta de futebol ali, quais são as bets que são legalizadas. Então, assim, eu espero que não diminuam as publicidades, porque a gente já sabe também internacionalmente que isso é uma bobagem, só atrapalha mais o mercado, porque você deixa de dar publicidade para as bets que são legalizadas. Enfim, eu espero um pouco de paz para as legalizadas e que a gente consiga combater os clandestinos e o bloqueio dos meios de pagamento. Perfeito. Rafael Corazza, da EGT, a sua mensagem, fique à vontade para falar da EGT também, essa mensagem final, querendo falar de desafio, prioridades também, o espaço é seu agora. Eu acho que a vontade de todos nós é trazer boas notícias, né? Trazer o entretenimento, a diversão, a vontade da EGT, sem dúvida, chegando no Brasil agora com um escritório novo. Aliás, estão todos convidados a conhecer nosso escritório, que estará pronto daqui a uns dias. É trazer coisas boas, né?
o mercado tá... Notícia ruim corre logo, né? A gente brinca que a notícia ruim, ela espalha numa velocidade, mas a notícia boa não chega, a mensagem boa não chega nas pessoas. Né? E tem tanta notícia boa para a gente dar sobre o mercado de jogos no Brasil, né? Sobre a evolução, sobre regulamentação, sobre jogo consciente, sobre todo o trabalho que está sendo feito. Eu acho que a minha mensagem final é educar. É um trabalho de todos nós nesse setor, educar. É um trabalho da EGT, um compromisso da EGT. Quando eu vim para a EGT, eu lembro que eu conversei bastante com a Celina sobre isso. A gente falou muito sobre educar. Eu vim no mercado que também precisou de educação para as pessoas entenderem o que era aquele esporte, né? Que não era uma coisa de um matar o outro, que era... Enfim, era um esporte, as pessoas treinavam, as pessoas se dedicavam, existia uma estrutura que gerava empregos por trás também. Então, a minha mensagem final é essa: educar, curtir o jogo responsável. Isso é um entretenimento, é diversão, não procurar as casas de apostas reais, as legalizadas, procurar o bet, ali tem lá o Suprema Bet, tem bet. Assistir o programa do Nivaldo, que tem muita informação relevante, bacana. Acho que a mensagem final é essa, né? Educar. Vamos jogar de maneira responsável, e nós que trabalhamos com essa área, reforçar sempre o jogo responsável e trabalhar com a educação do setor. Perfeito, perfeito. Pessoal, Rafael Coraça, diretor de marketing da EGT, que participa aqui com a gente no primeiro programa através da Celina, que eu mando um grande abraço, agradeço aqui a celebração e o Viva. Beatriz Jimenez, Head de Compliance da DF Digital, participando da edição de hoje. E o André Guelfi, que é o presidente do IBJR, Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, e também da Bet. Diretor e sócio-diretor da Betsson, grupo sueco, com mais de 60 anos de trajetória, presença global. Bacana. Estamos muito felizes de estar aqui E que você com está há quantos anos nesse ambiente, no Eu universo? estou desde 2003, 22 anos. 23 anos. Privilégio receber você aqui, muito obrigado. O Debate Bet aqui, a gente abre aqui essa plataforma de diálogo construtivo. A participação de vocês é fundamental, eu agradeço a presença mais uma vez. Portas abertas para divulgar a campanha e trazer mais informações para a gente, tá bom? Fechou? Fechou. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, acompanhando mais uma edição do Debate Bet, junto com a Suprema Bet. Olha, comentários, perguntas, fiquem à vontade, deixem aqui no nosso espaço. Muito importante, eu não tinha dito isso em nenhuma edição. Mas se você está inscrito no canal, se você está dando like e tudo mais, agora, em função da importância das informações que foram passadas aqui, você gosta de brincar, de se divertir, do entretenimento, conhece alguém que também tem esse interesse? Compartilhe esse programa, compartilhe essas informações. Vai fazer bem para todo o ambiente Bet, tá bom? Agradeço a sua participação. Tchau, pessoal. Até a próxima.